Por favor. Bom dia, professora Tânia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. 2 minutinhos a gente começa. Eu só vou mandar o link para as professoras fazerem o acompanhamento, tá bom? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, as meninas já estão começando a chegar, né? As nossas parceiras da modalidade creche. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Milena. Bom dia, Cris. Bom dia, Carininha. As duas Lucianas chegaram juntas. Luciana da Emeirani. Olha, professora Marcela da EMEI Carlos Sanches, seja bem-vinda. Pati também. Vamos começando a nos organizar. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Nós vamos começar apresentando a professora Tânia, né? A Tânia é um rosto conhecido para nós, aqui na modalidade creche, né? Também é um rosto conhecido para as famílias lá da Escola Dom Bosco, né? Que a professora Tânia é professora lá. Então, para nós, professora Tânia, tive a oportunidade de conhecer a professora Tânia no ano passado, que ela veio para cá, né, fazer o trabalho conosco quando ela começou a trabalhar com o Maternal 2. As professoras das escolas filantrópicas, né, das conveniadas, que fazem o trabalho com o Maternal 2, vem até aqui na prefeitura. Hoje eu estou aqui no prédio da prefeitura, na nossa sala, na coordenação pedagógica. As professoras das filantrópicas vêm para cá para fazer formação comigo, né, Tânia? Toda Isso. semana, toda quinta-feira, das 6 às 8h30, é a nossa formação. E eu tive a oportunidade de conhecer a Tânia no ano passado, né? As duas meninas da Escola de Educação Infantil Dom Bosco, a Tânia e a Vânia também, fazem um serviço exemplar, né? E é com muita satisfação que eu trago a Tânia hoje para conversar com a gente sobre um assunto que vocês sempre vão me ouvir falar, que é literatura. A literatura é a menina dos meus olhos, e contar histórias é uma atividade que eu sempre trabalhei com as minhas professoras, né? Usar as narrativas no dia a dia, usar as narrativas nas brincadeiras, usar os livros com prazer, e ensinei, eu acredito que eu tenha conseguido, um pouquinho do prazer da literatura. E nós estamos num momento diferente,
né? Nós estamos num momento de ensino remoto, à distância. E das minhas 30 e poucas professoras, a Tânia tem muita desenvoltura na frente do computador, do celular, e está fazendo um trabalho muito bom com relação às narrativas. Então, o convite partiu desse trabalho bem sucedido dela, né? Então, a Tânia vai conversar com a gente sobre literatura e vai ensinar para a gente, para as nossas colegas professoras, né? Para os nossos colegas gestores, para os professores que estão assistindo, para as famílias também, algumas estratégias que ela está usando para contar histórias, né, à distância. Não é a mesma coisa, não é simples, envolve o uso da imagem. Nós temos professores que não gostam de aparecer na frente da câmera. Então, nós vamos conversar sobre isso, né? Tânia, seja muitíssimo bem-vinda e eu já inicio agradecendo a sua prontidão em atender ao meu pedido. A palavra é sua, fica à vontade. Bom dia, meninas e menino, como sempre, né? Tem alguns meninos de vez em quando. Eu agradeço muito o convite. Aprendi muito com você, Karina. Você fala muito sobre livros e a gente tem, durante esses quase 2 anos, a gente tem aprendido muito. Então, bom dia, vou começar. Eu vou começar falando um pouquinho de como despertou esse gosto em contar história, né? Quando a gente começa a trabalhar com educação infantil, a gente não tem noção da importância de uma história. A gente acha que é só pegar um livro, vamos contar uma história da Chapeuzinho Vermelho. Mas tem um porquê, a gente tem que descobrir a história. Então, uma coisa que eu penso que é importante, a gente vai colocar a história aqui. Para a gente passar para a criança, a gente tem que colocar aqui. Porque se ficar só aqui, a gente não consegue transmitir o amor que a gente sente, a gente não consegue colocar a entonação de voz, a gente não consegue mudar a expressão do rosto para a criança perceber se o personagem está assustado ou se o personagem está triste. Então, é muito importante a gente conhecer uma história antes de contar. A gente leva para o coração, porque eles são muito pequenininhos. Então, alguns deles não conseguem entender só por imagem. A gente mostra a imagem, mas a gente tem que mostrar o sentimento que aquele personagem está vivendo naquele momento. Ou pelo menos tentar chegar o mais próximo disso. Eu vou falar sobre alguns recursos que eu estou utilizando, que está dando certo, que a Karina gostou bastante, né? E para começar, assim, eu me inspirei muito em uma pessoa que contava história no Castelo Rá-Tim-Bum, eu não sei se, aliás, no Rá-Tim-Bum. Vocês devem se lembrar, uma memória de infância, que ela utilizava objetos para contar história. Então, muitas vezes a gente pensa que precisa de fantoches super caros, a gente precisa criar 1001 coisas para encantar a criança. Mas muitas vezes você utilizando um copo ou uma chaleira, eu até trouxe aqui para vocês essa chaleirinha. Chaleirinha não, é chaleira, né? Que você esquenta a água. Ela pode ser a vovó de uma historinha. Se você utilizar um copo colorido, pode ser a Chapeuzinho Vermelho. Então, não precisa de muita coisa cara, de muita coisa mirabolante para a gente encantar a criança. Nós podemos utilizar o que a gente tem em casa ou o que a gente tem na nossa escolinha também. Karina, qual que é o próximo passo? Você quer que eu passe para o material? Outros, como que você, além da pergunta, chaleira, que outros objetos você sugere que as meninas contem? E são histórias que você já tem prontas ou histórias que você inventa? Algumas histórias a gente cria e outras nós fazemos releituras. Porque o interessante de você fazer a releitura é que você pode agregar, você pode colocar algumas coisas a mais e utilizar alguns materiais que a gente já tem na nossa casa. Então, eu vou começar a mostrar para vocês. Não, eu vou falar primeiro sobre como eu faço para gravar
o livro aparecer certinho. Pode ser, Karina? Claro. Então, quando a gente está contando a história na frente da câmera, a criança está vendo da casa dela. Se eu contar aqui, talvez a criança não consiga visualizar certinho. Então, uma das técnicas que eu tenho usado, eu coloco o livro na mesa, eu vou folheando o livro, sem eu aparecer. Eu vou folheando, e isso o livro vai estar na mesa. E eu vou mostrando, aqui não dá para ver certinho, mas quando você coloca o celular para a mesa, você consegue mostrar certinho as imagens e contando as histórias. Porque a gente tem vergonha de aparecer, né? Eu hoje, por exemplo, estou morrendo de vergonha. Mas a gente tem que pensar assim, eles são pequenininhos e eles sentem a nossa falta. É um pouco assim, existe um pouco de timidez, mas é importante para ele estar vendo a gente. Então, se você tem vergonha, grava uma acolhida. Bom dia, crianças. Vamos contar uma historinha e você coloca a imagem do livro e vai contando, pelo menos ele vai escutar a sua voz. Porque existe muitas histórias na internet que são excelentes, mas é importante a criança ter esse contato com a gente no momento que a gente está vivendo, né? É importante a criança ouvir a nossa voz. Eles se identificam muito com a gente, né? E às vezes na casa da criança, ela não tem acesso a nenhum livro. Então, para a criança visualizar bem, se eu contar daqui, não vai ficar legal. Vai ficar distante. Então, é mais fácil eu filmar o livro e contar a história para a criança ver. Passando para o... Sim, Só pode uma falar. pergunta sobre o livro, professora Tânia. É, primeiro, reforçar o que você falou, que é imensamente importante. Ver o professor. Vocês, minhas meninas, vocês não gostam de me ver? Vocês estão eu falo porque as minhas professoras me mandam zap depois. Ai, gostei tanto de tal fala. Ai, mas olha, você estava bonita. Nossa, como você está bem. Elas, vocês gostam de me ver. Então, por que as crianças, né, não gostariam de ver vocês? Então, é muito importante quebrar esse estigma do uso da imagem. E um exemplo a respeito disso, uma amiga, né, uma diretora da rede, que tem um aluno em fase de alfabetização, que estuda numa escola estadual do nosso município e que está usando o aplicativo do Centro de Mídias. E aí tem as professoras que falam e preparam as aulas, e a escola alinha, né? E o menininho, né, Paulinho, perguntou para a mãe: mas a minha professora, ela nunca vai aparecer aqui nessa televisão? Eu quero ver a minha professora da aula. E nesse momento não vai, porque as aulas são gravadas lá em São Paulo, dentro de um estúdio, com uma equipe de professores. Mas ele sente falta de ver. Então, é um relato que eu quis compartilhar com vocês. Você sente essa alegria das suas crianças em verem você, Tânia? Sim. E algumas mães relatam que a criança conversa com o celular ou com o notebook porque eles pensam que eu estou ali ao vivo. Então, eles ficam muito felizes. Eles falam: Oi, Tânia, bom dia, tudo bem com você? Eles começam a conversar. Então, eu fiz algumas chamadas de vídeo com algumas crianças, porque eles queriam falar, bater papo comigo. E pelo celular, não, a aula não tem como eles estarem falando, não respondo eles. Então, a gente fez chamada de vídeo para eles conseguirem falar comigo. É muito bem. gostoso. Segunda parte, então, você vai compartilhar com a gente objetos que você tem e que você construiu e que você está usando com eles. Sim. É tudo muito simples e eu utilizo muito materiais recicláveis, caixa de papelão, caixa de leite. Essa casinha aqui eu fiz de papelão, não sei se dá para ver. É uma casinha simples de papelão que eu utilizo para contar a historinha. Como ela tem uma cor bem viva, ela fica bem legal no vídeo. E é importante isso, a gente colocar cores,
porque senão fica muito apagado o vídeo. Isso daqui é um rolinho de papel higiênico que eu pintei para fazer a historinha dos 3 porquinhos. As casinhas também são feitas de... Elas são feitas de caixa de leite, Karina. E EVA. Aqui dá para ver. Atrás eu deixei sem a... E aí você constrói o recurso e usa o mesmo recurso em diversas histórias. Sim. E eu aproveito para fazer como atividade. Vamos supor, essa história que eu fiz aqui. Eu pedi para as crianças construírem também, como atividade daquela aula, para as crianças construírem com os pais, que depois você vai mostrar algumas fotos. Eu vou mostrar os slides, vou mostrar algumas fotos. E eles ficam... A gente fazendo isso, eles se sentem dentro da história. Eles falam, nossa, eu fiz um fantoche igual o da Tânia. E eu falo para os pais, às vezes não fica... Eles pensam assim, nossa, mas não ficou tão bonito. Eles mandam a foto e falam para mim, nossa, Tânia, mas não ficou tão bonito igual o seu. Mas para a criança é a coisa mais linda do mundo. Construir um brinquedo é muito interessante. Você pegar uma pecinha de um bloquinho de montar e você fazer uma casinha, você criar materiais com que você tem em casa. Isso daqui é um pratinho de festa, pratinho de bolo. E é o Chapeuzinho Vermelho. Não parece Chapeuzinho Vermelho, mas para eles ativam a imaginação e falam, nossa, é verdade, é uma Chapeuzinho Vermelho. Eu tenho mais casinhas. E eu tenho uma grande, Karina, que ela é feita de caixa que vem, aquelas caixas que vem papel ofício, folha sulfite. E eu só pintei ela eu encapei ela com folha sulfite, pintei. O telhado também é feito de EVA. Não, essa parte é feita de papelão. Só essa parte da frente que é de EVA. E utilizando materiais simples e barato, mais importante, porque às vezes a gente quer comprar tanta coisa cara, a gente vê um fantoche na internet, a gente fala assim, nossa, eu vou encomendar. Mas dá para a gente fazer em casa com o que a gente tem. E a gente mostrando isso para os pais, incentiva também eles. Isso aqui é uma caixinha de leite, vamos fazer um fantoche? Não precisa colocar EVA, não precisa fazer grandes pinturas, mas é para a criança construir a história, porque nisso ela vai levar para a vida dela. Falar, nossa, lembro o ano passado, mãe, a gente fez uma historinha, vamos fazer de novo? E vai incentivando a criança a sempre criar e gravar a história também, porque às vezes a gente conta a historinha, no dia seguinte a criança já não teve a vivência, ela já esqueceu. Importante. Pode falar. Uma pergunta. Professora Luciana Santos está aqui falando. Eu gravo a rotina diariamente, lembrando o dia que nós estamos, a música, mas às vezes são 10 tentativas para acertar uma. Quantas vezes você grava? Você já tem essa habilidade de gravar e soltar? Ou você faz uma pequena edição? Eu não faço isso. Eu abro a câmera e falo. De vez em quando eu tenho os meus grilos falantes, né? As minhas professoras que me ajudam. Karina, não ficou bom. Nossa, Karina, para de preguiça, faz de novo. Mas e você? Quantas vezes você faz? Eu sou igual a Luciana. No começo eu não tinha muita, eu não tinha conhecimento sobre alguns recursos de edição de vídeo. Então, era um pouco mais difícil, porque quando você utiliza um recurso de edição de vídeo, você está gravando um vídeo, passou o carro do ovo. Você vai falar, poxa, eu vou ter que fazer de novo. Não, se você tem um editor de vídeo, você não precisa gravar de novo. Você vai cortar o vídeo ali, você vai continuar, espera o caminhão do ovo passar. Continua falando, contando a sua história, e depois a gente faz o corte naquele momento que teve um cachorro latindo, um caminhão do ovo. Um editor que eu uso, Karina, para editar o meu vídeo, ele chama KineMaster. Eu acho que se fala dessa forma, KineMaster. Ele é muito fácil de usar. Depois, se vocês quiserem que eu grave um vídeo e coloco lá no WhatsApp como eu faço essa edição, mas tem muitos vídeos prontos no YouTube.
para eu começar a gravar as minhas histórias, eu estudei bastante. Eu assisti muitas professoras que já gravavam para eu também estar utilizando. Então eu gravava muitas vezes, 10 vezes também. Só que depois que eu conheci esse editor, isso mesmo, Karina. Eu gravo, se tiver alguma interrupção, eu corto e coloco o vídeo em cima daquele corte. É muito fácil, você corta e já encaixa o outro vídeo. Então, ali tem uma sequência e você consegue gravar em menos tempo. É um recurso que ajuda muito a gente, né? E às vezes você está falando sobre alguma coisa, você esquece algum material, você fala, nossa, vou ter que começar desde o começo, eu já gravei 10 minutos, eu vou ter que começar tudo de novo porque meu vídeo foi interrompido. Então, não é necessário. Com o KineMaster, você faz o corte do vídeo e continua. Outros que você ia mostrar para gente, mais alguma coisa com os recicláveis? Eu tenho bastante coisa assim, mas é tudo o que eu falei, é tudo de caixa de leite mesmo, Karina. Fantoches. Eu acho que é só isso mesmo que eu trouxe para vocês. Bastante coisa mas dá para usar latinha, eu também tenho com lata de molho de tomate, cone, aqueles cones que vem linha de bordado também dá para fazer. Ó, a Tudo, na professora verdade. Elisângela também, a professora Elisângela também usa muitos materiais que tem em casa. Reutilizar é muito legal, além de ser ecologicamente, né, sustentável. E para encerrar essa parte dos reciclados, a Viviane, ela fala que ela apanha muito dos editores de vídeo e que ela acaba regravando, porque ela acha que ela demora menos para regravar do que para editar. E tem um outro professor, o professor Rafael, utiliza o recursos para gravar aulas e ele usa o Loom, que ele pode colocar a página da atividade que as crianças vão trabalhar. Né? Como a Tânia falou, tem muito tutorial na internet que ensina a fazer tudo, não só receitas. A gente usa muito tutorial de receitas, né? E é bem legal. Agora vamos para a próxima parte. Você quer que eu mostre algumas fotografias? Sim, pode ser. E, Karina, eu me Pode coloco à falar. disposição também, eu me coloco à disposição para estar auxiliando as professoras. Depois você vai deixar meu Facebook e Sim, vou deixar tudo. eu posso estar auxiliando depois, se vocês quiserem que eu grave algum vídeo para colocar lá no WhatsApp, eu também posso estar gravando. Tá aparecendo certinho? Tá pequeno agora, tava grande, agora tá menorzinho, Karina. Certo, mas agora eu vou projetar. Tá. Então, nós começamos, né, agradecendo a professora Tânia, utilizando os reciclados. Aí tem algumas fotografias. Você quer comentar, Tânia? Eu esqueci de mostrar para vocês. Eu também, mas depois que você fechar a tela, eu mostro. Quando eu vou Ok. contar alguma historinha, eu costumo usar também dobradura, porque é legal os pais participarem com a criança também. E é um momento bem gostoso, eles costumam gostar disso, de participar com a criança, né? Então, ali eu tenho uma aluna minha, Laurinha, que ela fez pintando a historinha do gato xadrez, e tem o meu aluninho Guilherme, que foi a história do barquinho. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas é muito legal, que é a folha de papel que queria ser um barco. Tem lá no meu canal no YouTube, vocês podem estar olhando depois. E é interessante essa história, porque conforme você vai contando para a criança, o pai vai auxiliando a fazer a dobradura. Então, começa com uma folha de papel, e conforme você vai seguindo a história, você vai dobrando, dobrando, e no final a gente fala que a mágica acontece, porque finalmente ele consegue ser um barco, vira um barquinho, e é muito bonitinho, que é essa história que o Guilherme está segurando o barquinho ali. Ali, os porquinhos. Essa mãe falou para mim, mas Tânia, ficou muito feio, não ficou igual o seu. Eu falei, mas ficou a coisa mais linda do mundo, porque foi feito pela criança. Não adianta a gente pegar e ficar
nós mesmos cortando e para ficar bonitinho, para a gente falar, nossa, ficou lindo. Não, olha que bonitinho que ficou, gente. Ficou a coisa mais fofa do mundo, porque a gente sabe que realmente foi a criança que fez. Não foi o pai que ficou ajeitando aqui e ali. Então, eu valorizo muito mais esse porquinho do que o meu. Que o dela ficou muito mais lindo, que é o porquinho da Sofia, e a Valentina também com o barquinho que ela fez a historinha. Com certeza, valorizar a produção da criança, né, por mínima que seja nesse momento, e no momento presencial, é extremamente importante. E esses? Ah, esse foi o Guilherme também fez. É a historinha que. Aqui, ó. É a historinha do gato xadrez. É uma dobradura também. Eu falei para eles estarem utilizando até folha de revista, dá para fazer. Às vezes a criança não tem a folha sulfite em casa, mas é uma historinha também que eu ensino para eles aí dobrando, fazendo a dobradura e fazendo o gatinho. Ficou muito fofo, é do Guilherme essa atividade, ficou bem legal. E os pais participam bastante, Karina. Toda vez que eu conto uma historinha, no final da historinha, eu coloco uma ideia de atividade para eles estarem fazendo sobre aquela história, para não ficar só a história, eu coloco uma ideia de atividade. E eles têm devolvido bastante, é bem interessante. Olha lá, o Guilherme também. E a Laurinha, meus amores. Gente, eu fico morrendo de saudade, babando pelas minhas crianças. Que é muito fofa a participação. A família tem participado bastante. E então nós vamos encerrar essa primeira parte. Eu volto aqui, eu e a Tânia. E depois a gente continua mostrando. Mas tem alguns comentários, olha, além, né? Quantas ideias ricas, e o Rafael, tirar a ideia de que tudo precisa ser perfeito, né? Verdade. E a alegria de ver os pais precisam compreender que nessa fase é preciso valorizar tudo o que a criança faz. Mas eu tenho aqui o WhatsApp também, e a gente tem algumas professoras que, que estão chateadas com a participação, porque tem tido devolutivas pequenas ou nem sempre, né? Você faz um vídeo, edita, fica às vezes 4 horas, né, preparando aquilo, construindo um joguinho, construindo um fantoche, e aí a criança, nessa idade que nós trabalhamos, maternal 2, ela não tem celular. Pelo menos eu espero que ela não tenha, né? Uma criança de 3 anos e meio, ela não pode ter um celular próprio ainda. Talvez um tablet com o controle da família, mas ela depende da mãe. Ó, a professora Tânia mandou uma história para você. Então, nós temos algumas colegas relatando que tem tido dificuldade, sim, com esse engajamento da família e que estão se desmotivando, porque faz um planejamento tão grande e tem um retorno pequeno. 2 crianças, 4 crianças, né? Do nosso total, em média, 18 crianças por sala, ter a devolutiva de 4, 5 crianças é muito triste, né? Porém, eu quero que você fale agora das suas estratégias, e eu vou só ler o comentário da Elisângela. Realmente as devolutivas diminuíram. Nós já conversamos bastante sobre isso no particular. Mas os que nos dão retorno sempre encantam. Eu me encanto com os retornos que vocês recebem. Eu, que às vezes não tenho memória da criança, porque o ano começou e eu não conheci todo mundo, né? Que estratégias você tem usado para envolver os pais, professora Tânia? Comigo também, nas últimas semanas, tem acontecido bastante isso. Então, eu comecei de uma forma. E a Karina ainda avisou. A Karina falou: gente, não vai com tudo, porque depois vocês não vão dar conta, e depois vocês vão ficar sobrecarregados. Mas eu fui com tudo. E eu fui percebendo o que mais agradava,
os horários que os pais participavam mais. Mas realmente, Karina, essa última semana está sendo difícil. Foram poucos pais que participaram. Então, a minha estratégia para essa próxima semana eu vou colocar mais historinhas e mais brincadeiras. Porque as crianças realmente estão cansadas. Tem pai relatando que tem muito filho, não tem só aquela criança, tem mais 3 para ajudar. E aí ele fala assim: ah, mas já que o meu não vai repetir de ano, eu ajudo mais o mais velho, porque se ele não conseguir, ele vai repetir de ano. A criança na creche, tanto faz para alguns, né? Então, eles não têm essa visão de que a criança está aprendendo, né? Então, realmente. Importante. Importantíssimo esse comentário seu, e eu vou complementar para uma professora que desabafou aqui comigo. Nós sabíamos que a participação das famílias ia diminuir com o tempo, e é nosso papel resgatá-los, né? Então, pensar em estratégias. Nós estamos em julho. Então, esse webinário, ele não surgiu à toa, ele também surgiu do meu olhar sobre vocês e em ver que vocês também já estão cansadas, que vocês também já estão demonstrando essa fadiga, né? Então, as famílias também, né? Muitos filhos, um aplicativo, um recurso, né? Um computador, um celular para dividir. Então, observar o que a Tânia está dizendo, os horários das famílias, né? E não desistir, né? Isso. Vamos para a próxima parte, para as professoras que têm vergonha? Vamos. Então, vamos... Você quer que eu fale os aplicativos? Agora nós vamos falar dos aplicativos. Tá. Tudo certo? Então, pode ser. É assim, às vezes a gente tem uma certa timidez de estar falando com a câmera, porque a gente sabe que lá do outro lado não vai ser só a criança que vai assistir, o pai vai estar assistindo, a mãe, e a gente fica morrendo de vergonha. Meu Deus, outras pessoas vão ver a gente na sala de aula, você está na intimidade com os seus alunos. E quando você entra na casa do outro, a gente fica morrendo de vergonha. E eles também entram na nossa intimidade, né? Eu conheci esse aplicativo faz pouco tempo, é Bitmoji, eu acredito que se pronuncia dessa forma. E esse aplicativo é interessante para quem é tímida, porque nós vamos estar fazendo o nosso avatar. Tem uns cachorros latinos ali que está tendo construção aqui do lado, desculpa. Nós vamos estar criando. Nós pegamos a nossa foto e a imagem do nosso rosto vai criar um avatar nesse aplicativo. Assim, quando a gente entra, eles pedem uma foto. Nós vamos estar colocando a foto e ele vai pegar a nossa fisionomia. Aí, se você for mais gordinha ou mais magrinha, você vai modificando esse avatar. Nisso, essas figurinhas que a gente costuma usar em rede social. Então, esse aplicativo é para criar uma figurinha sua. No meu caso, eu criei a minha figurinha e coloquei ela gordinha. O segundo aplicativo que a Karina vai colocar é esse mesmo, né? Karina, pronuncia para Speak. É o Speak Peek Deepfake. Ele cria Speak Peek Deepface. Sim. Tá escrito aqui, gente. É só jogar na Play Store. É muito legal. Gente, eu coloquei um link de um tutorial. Legal. E é uma coisa, assim, que é encantadora até para nós adultos, porque a gente não tá... Eu não estou acostumada com tanta coisa moderna, e para mim foi a descoberta. Porque, às vezes, a gente está com olheira, a gente está cansada, a gente não quer aparecer no vídeo, falar, ai, gente, eu vou ter que passar uma maquiagem, vou ter que passar um batom, eu não quero, hoje eu estou com olheira. Então, o que que você faz? Você pega o seu avatar, você linka você baixa esse aplicativo que a Karina colocou aí, e você vai colocar o seu avatar ali. Você colocando o seu avatar, tem um botãozinho do microfone, e você vai falar com a criança. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Você vai contando a historinha, e esse aplicativo faz a boca mexer. Então, você pega uma figurinha, o seu avatar, você coloca no aplicativo, você vai gravar a sua voz,
e a boquinha vai mexer. Então dá a impressão que é você contando a historinha, mas é a sua figurinha, o seu avatar contando a historinha para as crianças. Então, para quem tem vergonha de aparecer, de repente tá de noite, eu não tenho uma luz boa e eu só tenho aquele horário para gravar. Se eu me gravar, a criança não vai ver direito. Você vai gravar o seu avatar. Gente, é incrível, vocês vão gostar demais. Eu mostrei para a Karina o meu. Eu vou mostrar um, pode, Tânia? Pode, Eu pode vou. sim. É muito... Bom, eu espero que vocês consigam ver. Você tá vendo, Tânia, o meu WhatsApp? Não, Karina, Não tá aparecendo o WhatsApp? para mim não. Então, peraí. Eu apanho ainda das redes sociais, hein, gente? Vocês sabem disso. Hum, A Patrícia falou que não tem coragem de gravar vídeo. Ela vai se apaixonar por esse aplicativo. eu tô tentando colocar, mas ele não tá aparecendo. Só tá aparecendo a minha telinha. Ai, que pena. É, não vou Mas, conseguir mostrar. mas deu para ver, Karina, a sua foto mexendo a boca. É muito Apare- legal, gente. Até eu É que sou praticamente uma analfabeta, eu consegui, eu consegui fazer. E é interessante que você vai colocar o jeitinho que você. Eu, por exemplo, os avatares geralmente são magrinhos. Eu fui lá, eu fiz uma gordinha do cabelo cacheado, com o olho bem grande. Você faz você mesma. Além de você se divertir criando, a criança fica encantada. Eles falam, gente, mas é a tia Tânia. A tia Tânia virou uma boneca. Olha, ela tá falando. Então é encantador. E você não precisa aparecer, igual a Patrícia falou que não tem, que tem vergonha, né? Outras meninas também no HTPC já relataram que não gravaram ainda, só grava a voz porque tem vergonha. Dessa forma, gente, vocês vão se encantar. Olha lá, as crianças também se Apareceu? encantam. Apareceu. Vamos ver. No caso da Karina, ela colocou a foto dela. Mas você pode estar criando, olha lá, a boca mexe e você vai contando a história sem aparecer no vídeo. É uma opção também usar a própria foto que você já tem. Deu para entender o que eu falei? Eu não consegui ouvir, mas dá para ver mexendo a boca. É uma forma de não aparecer e dá super certo. Super E certo. eles ficam encantados. Vamos lá, tem mais coisas. Gostei dessa ideia do avatar. Né? Tem gente que prefere gravar o vídeo. Ó, vou buscar esse avatar. A Viviane, já quero fazer também. É isso mesmo, meninas. A ideia é essa. Mas nosso tempo já está indo para o final. Ainda tem mais dois assuntos. Sim. As histórias que você narra, professora Tânia, de memória, Peraí. Tem de né? memória e tem algumas dicas que eu vou dar para vocês. Essa história de memória que a Karina fala são histórias que a gente conta sem. Você pode não estar usando o recurso e você conta de memória. Você não utiliza o livro para você estar contando a história. Então, vamos supor. Eu vou contar uma história, o papel que queria ser Bárbara. Então, são várias coisas para você decorar. E às vezes a gente não tem aquele tempo para você decorar, ou você tem dificuldade para estar decorando isso. O recurso que eu utilizo é simples: eu pego uma folha de papel e eu coloco as palavras-chave dos elementos que tem na historinha. Eu coloco perto do meu celular, que eu gravo assim, gente, eu gravo numa parede branca, sem nada atrás. E eu gravo com aqueles tripés bem simples de celular. Então, eu colo do lado do celular uma folha e eu Ao vivo. escrevo. Não, tem Karina, gente aqui. Vem falar um oi. Peraí. é o Fala Alex? um oi, Não. Marquinho. Nós estamos fazendo uma live. Oi, tudo bom? Fala oi, tá todo mundo ao vivo no Facebook da Secretaria da Educação. Boa Ô, noite.
Ah, Faz Marquinhos. tempo que eu não. Bom retorno, você estava de férias. Vamos, vamos lá, retornando. Aqui na Secretaria, eu gosto de fazer de casa, porque aqui na Secretaria de Educação as demandas vão acontecendo, né? E então, são essas interrupções, mas é normal. Marcos, o nosso diretor de ensino, né? Ai, Vai, Vânia, o barquinho. então, a primeira dica é isso: colocar as palavras-chave e colocar uma folha sulfite ao lado do celular. A primeira dica. A segunda dica, se você for utilizar, por exemplo, um fantoche, eu vou contar o meu segredo. Eu fiz esse gato xadrez. Só que a história do gato xadrez, cada gato, ele passa por uma situação. Um pulou da janela, o outro caiu e tal. Então, o que que eu faço? Eu escrevo aqui atrás. Então, se você estiver usando o fantoche também, o que que você faz? Você coloca as palavras-chave e você cola atrás do fantoche. Aí você finge que está conversando com o fantoche e você lê as palavrinhas e você vai Perfeito. guardando a história. Porque é difícil, tem história que tem muito elemento. Então, a minha dica mais importante do que a folha sulfite é essa. Você lê aqui atrás da sua mão a sua historinha. E essas palavras-chave é interessante. Mesmo se você não gostar de utilizar uma folha sulfite, ou você não gostar de utilizar um papel, você colocando palavras-chave, eu acho que você grava melhor uma história. Eu gosto disso aqui. Eu sou a maníaca dos post-it, né? Então, eu pego o post-it e aí eu vou colando em volta da tela do computador. E aí, eu uso isso para lembrar dos assuntos que eu preciso, para não ficar olhando no caderno o tempo todo. A Elisângela também faz isso. É uma coisa que eu esqueci de falar, Karina, que assim, eu acho que todo mundo sabe, mas é sobre a entonação de voz. Eu não sei se eu dei o exemplo, mas vamos supor, se eu tô contando uma historinha assim, era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, ela tinha uma vovó, e a vovó morava na floresta. É diferente de você colocar uma entonação. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho tinha uma vovó que morava lá na floresta. Você já viu uma floresta? E você puxando a criança para a história. Porque a gente está distante. Quando a gente está na sala de aula, você dá o livro para a criança pegar. Então a criança vai saber o que é uma floresta. Ali vai estar o desenho da floresta. Quando a gente está contando por vídeo, é interessante a gente chamar a criança. Nossa, você já viu uma floresta? Ai, tem uma praia. Você já foi na praia? É interessante a gente estar utilizando essas formas para a criança pensar. E uma coisa também, a criança se distrai facilmente no celular. Se você começa a contar uma história fazendo perguntas, chamando a criança, ela fica atenta e consegue participar melhor. Tipo Dora Aventureira. Oi! E aí a criança tem que responder: Vocês estão vendo atrás de mim? Oh, o que tem atrás de mim? Ah, né? Bem isso. E o recurso da televisão que você também ia ensinar às suas colegas. Isso. Para finalizar, é um recurso que, às vezes, muitas pessoas não têm muita habilidade para mexer com editores de imagem. Então, uma dica que eu dou, tanto para a gente contar a história, quanto para alguma aula que a gente for dar, é você posicionar, vamos supor, aqui tem um quadro atrás de mim. A televisão fica mais baixo. Eu sento ao lado da televisão e eu gravo a historinha, ou eu tiro foto da historinha e eu vou passando as imagens e contando a história. Fica fácil para a criança, porque você pode estar colocando um vídeo com música, uma música suave de fundo, enquanto você vai falando, vai passando o vídeo ali. Ou quando, vamos supor, você falou sobre o ciclo da borboleta, que tem um vídeo lá no meu canal. Eu fui falar sobre o ciclo da borboleta e muitas crianças nem sabem o que é uma lagarta, o que é uma borboleta. No editor de foto, eu consigo colocar na minha lateral o vídeo passando enquanto eu vou falando como é a borboleta, como é a lagarta, como é o ciclo. O vídeo vai passando e conforme eu vou falando. Para a pessoa que não tem essa habilidade, você pode estar usando do recurso da sua televisão mesmo.
Você colocando o pendrive, você grava no celular, passa para o pendrive e você utiliza o pendrive para você como recurso visual, como se fosse uma lousa na sua sala. Você pode trabalhar quantidade, você pode colocar formas geométricas e contar a história, que também fica bem legal, Karina. Muito bem. O canal no YouTube da Tânia, coloquei aqui, né, para vocês verem. Também coloquei o último slide que eu coloquei para vocês verem. Tem as redes sociais da professora Tânia, né? Então, ela tem um canal no YouTube, né? Ela tem o Insta e o Facebook, né? Caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvida, conversar, né? Pedir ajuda. A Tânia é uma professora muito solícita, né? A Vânia também, da Dom Bosco, são duas professoras que nos ajudam muito. A Denise também aqui está mandando um abraço. Que bacana, parabéns, meninas. Aqui é a Denise. Denise Jorge ou a Denise Rocha? Eu acho que é a Denise Rocha, né? Um beijo. Aí eu tenho duas perguntas, tá, Tânia? Posição do celular, Denise Rocha. Posição, onde você coloca o celular, que tipo de gambiarra você tem, ou você tem um pedestal, que dicas você dá, a distância que você coloca o celular para você gravar, quando você vai gravar, o livro é uma distância, quando você vai fazer o filme é outra distância. É gambiarra mesmo, Karina. Sim, eu sei. Eu A procuro minha sempre, também. eu procuro uma parede lisa, por exemplo, essa parede eu tô no canto, então eu não gravo assim, eu tô aqui por conta da internet. Eu gravo em uma parede lisa. Como eu não tenho aqueles pedestal tripé grande, eu uso aqueles pequenininhos de plástico mesmo, então não fica da minha altura. O que eu faço? Eu sento no chão, eu coloco uma cadeira, em cima da cadeira eu coloco uma embalagem dessas de arroz, de colocar, é embalagem de colocar alimento, sabe? Eu Sim, coloco para ficar da pote. minha altura e eu gravo no chão mesmo, porque os recursos estão próximos. Quando eu vou usar algum recurso, é mais fácil de pegar. Às vezes na mesa você fica muito presa. E a criança está acostumada com a gente sentada no chão, com a gente se movimentando. Ali, eu acho que na mesa a gente fica tipo robozinho. No chão eu tenho mais habilidade para mexer, para conversar. Então eu gravo no chão, eu coloco o celular em cima da cadeira. A distância, quando a gente vai contar uma história com o recurso visual, você tem que estar mais próxima, você tem que olhar certinho se a criança está te vendo. O celular, eu uso o celular deitado, é horizontal, né? Eu uso o celular Horizontal. deitado, a imagem fica mais ampla para você estar se movimentando. Sempre eu utilizo a luz acesa, mesmo estando claro, eu coloco a luz acesa, porque eu não tenho aqueles recursos para estar iluminando, então eu deixo a luz da sala acesa, gravo durante o dia, que é mais claro, e eu acho que é isso, Karina. Quando eu vou contar uma história com recurso, eu vou próxima do vídeo, quando não, eu fico um pouco mais distante para a criança me ver. É isso, exatamente isso. Tânia, muito obrigada. Você foi a primeira professora, né, da modalidade creche que falou conosco. A gente já teve outros convidados, mas eu queria ouvir a voz de vocês, né, as angústias de vocês e principalmente as estratégias de sucesso que vocês estão desenvolvendo na nossa rede, né? E o resultado da nossa formação. Eu fico muito satisfeita e fico muito feliz quando eu vejo aquela Tânia que chegou aqui, né, em fevereiro, né, do ano passado. Então, Parece que conversar, não conversava com ninguém. Toda quinta-feira ela chegava,
não participava nem do lanchinho, muito tímida, né? Então, realmente, eu acredito no que eu faço, eu acredito que formar professores é o caminho para uma educação de qualidade. E então, eu fico muito feliz em ver a sua desenvoltura, em ver o seu carisma com as crianças e com a família, tá? Parabéns e muito obrigada. Eu quero Ai, encerrar, só antes de você se despedir, falando sobre a importância das narrativas. No sim. dia a dia da escola, né, na nossa vida real, né, fora do período de pandemia, a minha orientação sempre foi contar histórias diariamente, né? Todas vocês sabem disso. Então, ouvir histórias, repetir histórias, contar a mesma história durante todos os dias da semana, para a criança se apropriar do vocabulário, se apropriar dos sons, conhecer o ambiente da narrativa, que é o que o Antônio Cândido, grande professor Antônio Cândido, fala que é o direito da pessoa humana de efabular, né, de imaginar, de contar e de ouvir histórias. Então, manter este trabalho no serviço remoto, na pandemia, é garantir à criança o direito de imaginar, porque muitas não têm livros em casa. Então, a garantia desse direito são vocês, professores e professoras, que estão garantindo o direito ao lazer e a sair desse lugar e ir para uma floresta, ir para o oceano, ir para uma caverna escura, ou ouvir os pássaros. Então, garantir esse direito à literatura é essencial. Tânia, fica à vontade para se despedir das suas colegas, vários elogios. Ai, obrigada, gente. Eu tô amando os comentários. Confesso que eu sou super tímida também, gente. Então, eu quero dizer que nós estamos juntos. Vocês são tímidas, eu também sou. Eu tenho que esquecer um pouco que as outras pessoas estão assistindo, porque a gente fica com vergonha, né? Mas é isso. Eu espero ter agregado um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de partilha com vocês. Eu agradeço o que vocês têm partilhado comigo nesses quase 2 anos que eu estou com vocês. Eu tenho aprendido bastante. Eu agradeço muito. E eu amei a iniciativa da Secretaria da Educação de fazer esse webinário. É muito interessante. Assistam todos os dias. Eu tenho aprendido muito com vocês. E eu agradeço, Karina. Muito obrigada por tudo. Eu amei participar. Fiquei morrendo de vergonha, mas eu espero que tenha dado certo e vocês tenham conseguido aprender alguma Sim. coisa. E assim nós vamos superar esse período difícil, né, da pandemia, e logo nós estamos juntas, e aí as discussões vão ser outras. Tânia, muitíssimo obrigada. Amanhã, 10 horas, a gente se encontra aqui novamente, né? Amanhã eu vou conversar com vocês sobre planejamento. Envolve tudo que nós já vimos, né? Planejar para não surtar, organizar a vida para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e começar a preparar o retorno às aulas presenciais das nossas crianças. Então, amanhã a gente volta às 10 horas, tá? Tânia, ó, falaram que você não parece tímida, viu? Parabéns, tá? De verdade. Um beijo. E Beijo. meninas e Gente. meninos, preparem-se, né? Alguém vai ser o próximo a falar por aqui e contar as estratégias, tá bom? Um beijo. A Dileuza tá mandando um beijo pra gente. Saudade também, Dileuza. Um beijo para as meninas do Projeto de Vida. Tchau, Tânia. Muito Tchau. obrigada. Visitem o canal da Tânia no YouTube. Eu já coloquei para vocês. Vou colocar de novo aqui no finalzinho da live. Visitem o canal do YouTube da Tânia, tá? Vocês vão gostar. E aí tem lá uma historinha com avatar
para vocês verem que é sim possível colocar a voz de vocês, tá? Tânia, aprendemos, diretora Fabiana, da EMEI Gilda Vilela, mandou. Vamos encerrar com a fala dela. Aprendemos muito, Tânia. Você é um instrumento importante no nosso sistema de educação e um ser humano sendo caminho de conhecimento. Fabi, Obrigada. obrigada, Tânia, obrigada. Tchau. Tchau.